Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai aprender sobre CSS Inline, que é uma das maneiras de se aplicar o CSS aos nossos elementos, tá bom? Eu esqueci de falar na última aula, mas CSS em inglês é Cascade Style Sheet, ou seria folha de estilo em cascata, uma tradução bem literal assim, tá? Ou seja, é isso que dá o estilo à nossa página. E a gente vai aprender a transformar isso aqui nisso aqui, e a gente vai fazer isso agora com CSS Inline, tá? Então vamos lá, deixa eu atualizar aqui, salvei aqui, atualizar aqui para voltar aqui, né, para o nosso textinho esquisito, como tá. Então vamos aplicar primeiro nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Você lembra que as tags poderiam ter atributos? Então agora a gente vai utilizar isso. A gente vai utilizar o atributo style, tá? Para criar o nosso estilo dentro dessa tag aqui. Então a gente vai digitar aqui style igual, tá? E aí abre aspas, ok? Aqui dentro a gente vai ter as propriedades que a gente quer aplicar ao nosso parágrafo, como por exemplo a cor, o tamanho da fonte, tá? Todas essas coisas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai modificar é o tamanho da fonte. Font size, se você tiver utilizando aí o Sublime Text, ele já vai estar ali no autocomplete, né? Já vai estar te mostrando ali. Então a gente coloca o nome da propriedade, nesse caso aqui font size, e aí 2 pontos e o valor que a gente quer passar, tá? A gente vai passar um valor em pixels. 25 pixels vai ser o tamanho da nossa fonte. E no final a gente coloca um ponto e vírgula. E aí salva e a gente já aumentou, tá vendo? A gente aumentou só o do primeiro parágrafo. A gente vai aplicar tudo aqui no primeiro parágrafo e depois vai copiar nos outros parágrafos, tá bom? Futuramente você vai ver uma maneira melhor de fazer isso, mas essa aqui é a mais simples. Então vamos continuar aqui. Mas o que eu quero modificar? A cor. Eu quero a color, 2 pontos, gray. Gray é cinza em inglês, né? E aí o ponto e vírgula no final. Gray é uma das cores que o CSS já dá pra gente, tá? As cores mais básicas, como vermelho, verde, azul, amarelo, cinza e etc., a gente vai poder colocar simplesmente o nome da cor aqui, tá? Futuramente a gente vai trabalhar um pouco mais sobre cor, tá? A gente vai ter uma aula sobre as propriedades do CSS e a gente vai ver cores lá e eu vou te ensinar como criar outros tipos de cores mais específicas, tá? Se eu quiser um verde-limão, por exemplo, não tem como eu colocar aqui simplesmente um nome. Mas se a gente quiser um verde, a gente vai colocar green. Se a gente quiser um azul, vai colocar blue e etc. Por enquanto eu quero cinza, gray. Então vamos atualizar lá e ó, o texto já ficou cinza, tá? Só desse primeiro parágrafo, porque a gente está aplicando o estilo só nesse primeiro parágrafo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu copiar, por exemplo, isso tudo aqui e colocar nos outros parágrafos também. Salvei. E agora ele está aqui aplicado nos outros parágrafos também, tá bom? Tá, agora vamos centralizar o nosso conteúdo na tela, né? Porque lá no nosso exemplo ele estava centralizado e aqui ainda não está. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá, como eu quero tudo centralizado, eu vou lá no body, tá? E aí eu vou declarar aqui o estilo, align text, text align, na verdade, desculpa, e aí vai ser center, ou seja, o texto vai estar alinhado no centro. E aí quando eu atualizo lá, pronto, nosso texto já está alinhado no centro, tá bom? Então aqui a página já está bem parecida lá com o que a gente tinha feito. Só que você viu que aqui ele ainda está pegando todo o campo da página. E lá no nosso exemplo, se você pode, quando terminar de ver esse vídeo, você volta lá, porque eu já perdi aqui, né? Eu salvei, atualizei, mas você pode voltar, você vai ver que ele estava mais ou menos daqui até aqui. Por que isso? Porque eu tinha colocado mais uma propriedade, que é definindo a largura máxima do nosso corpo. Max width, que é largura, né? Com 500 pixels. E aí quando eu faço isso e atualizo aqui, ó, já ficou mais parecido, tá? Só que agora o nosso corpo, né, ele ficou aqui no cantinho da esquerda e lá tinha ficado bem centralizado. Como é que eu faço? Eu venho aqui e boto margin 2 pontos alto.
e agora ele está centralizado, independente do tamanho da tela. Tá? Não se preocupa se você não estiver entendendo, margem alta, o que é isso? Não faz sentido. Ok, por enquanto não é para fazer sentido, é só para eu te mostrar como se utiliza o CSS Inline, tá? A gente vai ter uma aula, vai ter um módulo específico só sobre CSS, onde a gente vai destrinchar cada um desses elementos, tá bom? E dos principais elementos. Então é isso aqui, já criei aqui a nossa página, nosso CSS, tá? E mais uma coisa que eu quero te falar sobre o CSS é que, como ele é em cascata, tudo que a gente aplica para um pai acaba sendo aplicado para o filho, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, color gray em todos os parágrafos, tá vendo? Só que eu não precisava fazer isso aqui. Então, se eu apagar aqui, e atualizar, ó, voltou para o preto, tá vendo? Eu posso simplesmente ir lá em Body e colocar a cor aqui. E aí eu salvo, atualizo e pronto, tá cinza. Podia ser verde, vamos botar verde que é mais fácil de ver. Todo o texto está verde, ficou em todos os parágrafos. Por quê? Porque todos esses parágrafos são filhos do body, certo? Então tudo que eu aplico aqui no body acaba sendo aplicado a todos os filhos dele, tá? Nas próximas aulas e no módulo de CSS, a gente vai ver como aplicar só um elemento filho, etc. Tem diversas maneiras de se trabalhar com CSS. Tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? Essa aqui é a mais simples e a mais fácil de se entender no início, e por isso ela foi a primeira que a gente está ensinando, tá? Mas nas próximas aulas a gente já vai aprender outros tipos de se trabalhar com CSS e depois no módulo de CSS a gente vai se aprofundar, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.